Batalhão de Choque de Sven Hassel. Narrado por Francisco Carlos para a Saga Egmont. A diferença não é tão grande como parece, declarou Barcelona Blom, cuspindo pelo painel lateral do tanque. Como vocês sabem, estreiei-me na Guerra Civil Espanhola como miliciano, nos serviços especiais. Os suspeitos de pertencerem ao fascismo ou à Quinta Coluna seguiam pela Calle del Ave Maria, em Madrid, até ao Muro do Açougue. A areia era aí tão seca que bebia o sangue instantaneamente. Nem era preciso limpar. Preferíamos fuzilá-los de pé, mas alguns atiravam-se ao chão e não havia processo de os obrigar a erguer. Muitos gritavam, "Viva a Espanha!" Quando os nacionalistas me deitaram a mão e pregaram comigo na Legião Estrangeira Espanhola, tive de demonstrar que era um bom alemão, alistado à força pelos agentes do general Miarra. Meteram-me na 3ª Companhia do 2º Batalhão, os de Gola Azul. Nesta companhia, fazia-se exatamente como nos serviços especiais do general Miarra, mas fuzilavam-nos sempre sentados e de costas para nós. Também eles gritavam, "Viva a Espanha!" Quando chegou ao fim, houve uma trabalheira monstra. Em Barcelona, encerrávamos-los nas arenas das corridas, ceifando-os com metralhadoras pesadas. Ajudavam-nos 4 esquadrões mouros. Depois a polícia aparecia e atirava queima-roupa nos mortos. Como estão a ver, todos morriam da mesma forma e ninguém era culpado, fosse do que fosse. Também convia denunciar alguém para provar o nosso patriotismo. Do lado de Miarra, o juiz dizia, "Cala a boca, porco!" Quando o indivíduo pretendia defender-se, e dos outros, "Caluda, suíno!" "Passa dessa guerra!" protestou o miudinho. "Fala, mas é de corridas e de touros e de pequenas bonitas à luz do sol?" Barcelona esfregou os olhos como para os arrancar as visões de execução. Começou a falar e esquecemos o frio cortante da neve que gelava. Só víamos o sol de Espanha. Só ouvíamos os clamores extasiados da multidão. Mesmo o T-34, o tanque russo que nos conduzia, escutava e esquecia-se de que lhe faltava óleo. Roncava brandamente, todo contente. Imaginava-se um enorme touro negro. Capítulo 1. Comando Especial. A neve rodopiava na estepe sem fim. Flocos espessos fustigavam os carros aninhados em formação cerrada, uns a seguir aos outros, no que deveria constituir uma estrada. As equipagens espojavam-se debaixo dos veículos ou agachavam-se do lado abrigado para protegerem os rostos gelados da fúria da tempestade. O miudinho aboletara-se debaixo do nosso Panzer IV. Porta arranjara uma espécie de colchão sobre as lagartas. Assemelhava-se a uma corpulenta coruja de neve. A cabeça metida nos ombros, acocorado entre as suas pernas, o legionário, gelado. A louca avançada parara momentaneamente, sem que ninguém nos desse explicações. Aliás, queríamos lá saber. Esperar aqui ou fazer qualquer outra coisa, pouco importava. Tudo se integrava na guerra. Julius Reid, enterrado num buraco, propôs uma jogada aos 7:30, mas os dedos assim entorpecidos não segurariam uma carta. O legionário tinha as mãos e as orelhas com frieiras gravemente infectadas. O linimento que lhe tinham aplicado parecia piorá-las. Porta recusara-o desde o primeiro dia, declarando que tresandava a trampa de gato. Alche chegou junto de nós arquejante. Vinha de junto do comandante. A espingarda metralhadora tombou no chão antes dele. "Novidades do esterco?" perguntou Porta, olhando as mãos cobertas de frieiras purulentas. Alt não respondeu. Pôs-se a encher o cachimbo. O velho cachimbo com tampa que ele mesmo fabricara. O legionário estendeu-lhe o isqueiro. Era o melhor isqueiro do mundo. Sempre infalível. Construíra-o com uma caixa de chumbo, pedaços de trapo calcinados,
uma ponta de madeira munida de um pedaço de pederneira e parte de uma lâmina de barbear. A lâmina friccionava a pederneira. O trapo ficava incandescente. Acendia-se o cachimbo ou o cigarro, e tudo se extinguia mal a tampa descia. A pior das tempestades não o impedia de funcionar, e a sua pequena chama era bem menos visível, à noite, do que um fósforo aceso. Então, que te disse? Insistiu Porta, escarrando com impaciência. O miudinho batia nas coxas para se aquecer. Jesus, como está frio! Esfregava com precaução o rosto contraído. Faltará ainda muito tempo para a primavera. Imbecil, troçou Porta. Dentro de 3 semanas é dia de Natal. O inverno apenas começou. Mas tu não receberás presentes, a não ser de van, e em cheio, no crânio. O velho retirou um mapa da túnica branca. Os dedos dormentes estenderam-no na neve e, com o indicador sujo, mostrou um ponto no papel manchado. Vai ser necessário ir lá com a sessão. O miudinho surgiu do meio das lagartas e tentou soletrar o nome da aldeia. O local onde estamos chama-se Kotelnikovo, explicou Alt, fixando-nos. É a 30 quilômetros das posições alemãs fora de Stalingrado. De Kotelnikovo, iremos em direção ao Binoye para dar uma vista de olhos ao acampamento das tropas russas. Em resumo, vamos em reconhecimento por Sarpa e seguindo o mar. Se nos cortarem a retirada, o velho esboçou um sorriso. A ordem é procurar estabelecer contato com o 4º Exército Romeno, a sudeste do Volga, partindo do princípio que ainda exista, se lá chegarmos. Porta desatou a rir e peidou-se ruidosamente. Diz lá, um dos dois endoideceu, tu ou esse esterco. Ivano é cego? Avistará os nossos carros a 100 léguas. Que alvo! O velho esfregou o queixo e franziu as pálpebras. Não, rapaz. É mais requintado do que isso. Para começar, uma vez por dia, deverá enviar-se uma mensagem pela rádio ao corpo de exército. Deteve-se para uma fumaça, depois aproveitou o cachimbo para coçar a orelha. Depois, envergamos uniformes russos e embarcamos nos T-34 que surrupiamos a Ivan. É um suicídio, exclamou o legionário. Imagine que Ivan nos apanha com seus trapos e o traseiro repimpado nas suas latas com estrelas vermelhas. Põe-nos a dançar na corda. Prefiro acordar a morrer aos bocados em Colima. Farroncas, atirou o legionário. Tu corrias a maratona para o Cabo de Chnef, se te dessem a escolher. Lutamos pela vida, por esta vida amarga e miserável. É a vontade de Alá. E Alá decidiu que nos metessem nos trapos de Ivan e nos seus túmulos de aço? Chacoteou Porta. Alá tudo previu, disse o legionário. Outra vez? Gritou o miudinho debaixo do tanque. Tu próprio dizes que Alá é bom e nunca mais acaba de pregar conosco na merda. O legionário encolheu os ombros. Para ele, Alá era indiscutível. O velho ergueu-se e apanhou a espingarda metralhadora. Em frente, marche. Ao capitão Lander. Suspira por vós. Lentamente, levantamo-nos. E balanceando as armas a tiracolo, partimos num bando bem pouco formal em direção ao carro do comandante da companhia. O capitão Lander transitara pouco para o batalhão de choque, e sabiam-no, um nazi fanático, originário de Schleswig. Histórias muito duvidosas acerca de umas crianças estavam na base da sua ida para a frente. Circulavam boatos bizarros. E Porta, como sempre, descobrira a meada através do seu camarada do Estado-Maior do regimento e soldado de primeira classe Fidders. Sevícias em crianças, um caso de banhos gelados, um estabelecimento educacional ou coisa no gênero. Esperávamos vir a conhecer mais detalhes um dia. Aparecia-nos cada um, tipos que nos davam uma palmada nas costas murmurando, camaradas. Tipos que distribuíam cigarros, tipos que recebiam encomendas da Dinamarca com bons nacos de toucinho, tipos que tinham a lábia de falar de fraternidade a gente dos países que ocupavam. Mas não conseguiam disfarçar. As suas sujas façanhas chegavam por via indireta às nossas orelhas desconfiadas.
Cabia à porta e ao legionário decidir a nossa conduta a seu respeito. Uns apanhavam tiro nas costas durante um ataque. Entregamos outros a Ivan, e nunca se sabia o destino que levavam. Qualquer servia. A outros, ainda fazíamos simplesmente que morressem de frio. O capitão Lander aguardava-nos de pé, as pernas afastadas e as mãos enluvadas, pousadas nas ancas. Era um homem baixo e gorducho, de cerca de 50 anos, um comerciante em delicatessen. Porta alcunhara-o de cortador de toucinho, que fora ao mesmo tempo presidente da direção da confraria da sua paróquia e mordomo ainda nós ignorávamos, bem como o fato de ter presidido igualmente a administração da tutoria local. Tinha predileção pelas citações bíblicas e se expedia um homem ao conselho de guerra. Dizia com unção compungida: lamento ter de fazê-lo, mas é a vontade do Senhor. Os seus meios são impercrustáveis quando quer reconduzir uma ovelha desgarrada. Rezava muito. Às refeições recitava a Benedicite. Invocava o Espírito Santo antes de assinar a ordem de execução dos civis russos que só ele qualificava de guerreiros, e lambia os beiços diante dos corpos trespassados de balas. Quem com ferros mata, com ferros morre. Sentenciava, erguendo ao céu os olhos de peixe cozido. Confundia Deus e Adolf Hitler, mas nunca nomeava Jesus. Não era hábito, então. No dia em que ele próprio executou uma mulher jovem, disse-lhe, vendo-a ajoelhada: encontrarás um mundo melhor no reino de Deus. Acariciou-lhe suavemente os cabelos e teve de disparar 2 vezes para a abater. O capitão mantinha-se invariavelmente à respeitosa distância das tropas em combate. A sua cruz de ferro resultara de um equívoco, e quando o regimento quis contestar a respectiva notificação, o tenente-coronel Rinka, nosso comandante de regimento, recebeu de indivíduos altamente colocados em Binderstrasse ordem para suspender as investigações. Alt concluiu seu relatório e o capitão Lander tomou a palavra. A guerra exige sacrifícios. É a vontade de Deus. Se uma guerra não for mortífera, deixará de ser guerra. A missão que vos confio significa, sem dúvida, a morte para a maior parte de vós, mas uma morte honrosa em combate. Não me chateis! Gritou miudinho, bastante alto. Lander calou-se um momento. Teve um olhar desaprovador, mas não irritado. Na escola militar de Dresda, um oficial aprendia a não perder a calma. O aspirante Lander preenchera 126 cadernos com as instruções do inspetor-chefe, um deles inteiramente sobre o comportamento de um oficial num veículo de 2 rodas. Foi apenas um olhar altivo que envolveu a primeira sessão. A morte pode ser bela, continuou com uma entonação de homilia. Pode mesmo ser doce. Apregoava ele nesse deserto de neve como se saboreasse a palavra doce. O dever de um soldado alemão é combater e morrer pela sua pátria grandiosa. O mais belo fim para um alemão é morrer como um herói. É? Então rebenta para aí, cara de Goraz, galhafou o miudinho. O capitão fez um esforço extraordinário para reprimir um grito de raiva. Abriu e fechou a boca várias vezes, enquanto o rosto, azulado pelo frio, enrubescia e empalidecia. Você aí, cabo. Peço-lhe que feche a boca enquanto lhe não dirigir a palavra. Sim, meu capitão, gritou miudinho. Terei o prazer de me calar até que o meu capitão me dirija a palavra. Porta sorriu. O legionário também. Steiner cuspiu sem cerimônia num cadáver que gelava na neve. Alt bateu os pés e deu uma palmada na coxa. O comandante de companhia mordeu os lábios. Ajustou o cinturão um pouco laço, donde pendia um revólver Weiter, e prosseguiu com voz mais rude. É da vontade de Deus designar-vos para uma missão na retaguarda das linhas russas. Missão magnífica, de que podeis orgulhar-vos. Cafre? Perguntou a voz do miudinho. Portanto, Deus é general? Dessa vez,
Lander esqueceu seus apontamentos. Em 3 passadas, plantou-se na frente do gigante e berrou insultuosamente. Porco-cão! 3 dias de rigorosa detenção por insolência para com teu comandante. Mais uma palavra e estendo-te como um suíno que és. Repete o que acabo de dizer. Sim, se prometer não disparar, meu capitão, respondeu Mildinho, no tom com que falava na caserna. Porque se o meu capitão erra a pontaria, poderiam levar-me a conselho de guerra e fuzilarem-me de novo. O capitão ficou apoplético. Levou a mão ao revólver e supusemos que ia efetivamente disparar. O único que se mantinha imperturbável era o próprio gigante, de olhos tranquilamente fixos nas nuvens. Em terra, bramiu o capitão. Quem? Eu? Perguntou Mildinho. Em terra, repetiu Lander, numa voz sem timbre, raivosa. O Mildinho tombou. Como um saco de batatas rola pela escada de serviço. O corpulento oficial olhou, cuspiu e continuou dirigindo-se ao resto da companhia. Esse delinquente é uma vergonha para a honra da companhia. Se tendes fêgados, tratai o mais depressa possível de o pôr a apodrecer, com capacete a criar ferrugem na sua cabeça. Mas garanto-vos que tem os dias contados. Trataremos dele no primeiro conselho de disciplina. Felizmente, o salsicheiro de Slesvig não entendia o que o Mildinho resmungava ali na neve, e prosseguia pondo-nos ao corrente da nossa missão. A seção deveria envergar os uniformes, subir para 4 carros russos do tipo T-34 e partir em reconhecimento na retaguarda das linhas russas. Certamente, na Alemanha, tinham em grande conceito a Convenção de Genebra, que citavam a cada passo, porém essa ideia genial era uma violação manifesta. Com um gesto desdenhoso, o capitão licenciou a companhia. A seus olhos, nós já não éramos deste mundo. O mais difícil foi conseguir um uniforme russo capaz de cobrir a carcaça de 2 metros de altura do Mildinho, que praguejava e berrava que era atentar contra os direitos das pessoas metê-las num uniforme de van. Pendurou raivosamente um boné de pele demasiado pequeno na torre blindada, atirou um pontapé a uma espingarda metralhadora e esforçou-se desesperadamente para enfiar as calças russas. Já sei, gritou de súbito. Vou pedir imediatamente para me meterem na choça. Segundo o regulamento, um condenado pode exigir que o ponham à sombra se o aborrecerem. Apanhas uma vergastada, resmungou o pequeno legionário. O salsicheiro estenda-te ao comprido, se reclamas agora, choça. Tenho razão no que digo, insistiu o gigante. Lembras-te do dia em que escolheram Adolf como Führer? Eu nem sabia como se votava. Os mais antigos da companhia riram-se, recordando o famoso dia em que fora preciso votar. Tratava-se do importante referendo livre de 1930, destinado a mostrar a unanimidade do povo alemão. Todos teriam de votar, incluindo os soldados e prisioneiros dos campos de concentração. Conosco, na altura, no regimento de tanques de Eisenach. A coisa começou com um amontoado de cartazes dos diferentes partidos sarapintando as paredes. Nas camaratas faziam-se discursos políticos destinados a darem-nos uma ideia do que se tratava. Chegaram a organizar discussões livres nas horas de serviço. Rebentavam tempestades durante esses debates. A nossa seção contava 4 comunistas e 7 sociais-democratas. Os outros não entendiam grande coisa de política, porém, ao cabo de certo tempo, a maior parte de entre nós chegara à conclusão de que mais valia votar contra Hitler, apesar de não sabermos exatamente por quê. Chegou o dia da votação. Tocavam orquestras, rufavam tambores nas ruas de Eisenach. Bandeiras por todo lado, mas apesar do voto livre, só se avistavam bandeiras com a cruz gamada. Às 15 horas compareciam nos quartéis para votar, cada esquadra na sua camarata. Estávamos excitadíssimos. O Mildinho declarou alto e bom som que só lhe interessava votar pelo partido que o recambiasse para Penates. Ele e Porta preparavam já as mochilas para as entregarem no depósito. Era uma questão de horas. Abriu-se a porta. O tenente Petz, por alcunha a irmã,
Entrou. Segurava numa das mãos um maço de boletins de voto. Sentido, gritou o chefe da camarata, que berrou seu relatório ao tenente. O oficial levou 2 dedos ao boné, depois de ouvir. Esquadrinhou a camarata, verificando se tudo condizia com o regulamento. Um pedaço de lama nas botas de porta custou-lhe a licença de domingo. Quanto ao miudinho, com os dedos besuntados de untar a espingarda, viu-se gratificado com uma ronda suplementar. Salvara-se a disciplina. A irmã comandou. À vontade. Solenemente espalhou os boletins da mesa, endireitou o dolman e deixou errar um olhar investigador. O que viu, tranquilizou-o. Éramos aquilo que parecíamos. Um rebanho de indivíduos disciplinados até a morte. Pigarreou, voltou a endireitar a túnica ornamentada, em homenagem à solenidade do dia, com um vistoso punhal. Teve um sorriso angelical de primeira comunhão. Camaradas, bradou, hoje a grande Alemanha deve votar. Viveis um belo dia. Um belo dia em que se passa qualquer coisa de decisivo. Deteve-se subitamente, ao dar fé de que o miudinho não o escutava. Soldado Kreutzer, para onde olhas? Para as moscas, meu tenente. Que moscas? Aquelas 2 ali, em cima da lâmpada, que são a fazer amor, meu tenente. E o miudinho apontou com o dedo 2 moscas quase a unirem-se. Idiota! Gritou o tenente. Repete o que acabo de dizer. O miudinho pôs-se em posição de sentido e deixou as moscas. O meu tenente disse que era um grande dia. Sim, e por quê? O gigante mostrou-se estupefado. Quase se podia seguir o trabalho do seu cérebro. E então, insistiu a voz dura, o miudinho teve uma inspiração. É um grande dia porque temos dispensa de quartel e já faz dia há muito. Cretino! Vociferou o tenente, que lhe aplicou 2 pares de bofetadas. Mal se restabeleceu a calma, a irmã retomou o fio à meada. Camaradas, ordenam-vos que guardeis nas profundezas das vossas almas a emoção deste grandioso dia. Se um só de vós não pensasse assim, aplicava-lhe tamanha surra que ficava com o traseiro tão quente que até servia para estrelar ovos. Espero que me tenham compreendido, idiotas. Reajustou o punhal decorativo. O nosso abençoado Führer, Adolf Hitler, autorizou-vos, pedaços de esterco, a votarem por ele, e suponho que mesmo uns alarves como vocês não sonhariam dar a outro vosso voto. Todos gritaram 3 vezes, Heil! Comunistas e sociais-democratas. Foi chamado um homem à mesa. O tenente meteu-lhe o lápis nos dedos e apontou-lhe o boletim. Faz uma cruz aqui. Cada um de nós foi intimado da mesma forma e tudo marchou como se assentassem em rodas até chegar a vez do miudinho. O gigante sentia-se nitidamente nervoso e traçou a cruz no sítio errado. Onde? Nunca se soube. Porém, o tenente Pantz rebentou como uma bomba explosiva. É alta traição, porco. Mando-te desancar. Atirou de encontro aos armários, por cima das tarimbas, e aplicou-lhe 3 guardas suplementares, e em seguida toda a esquadra apanhou como castigo um exercício de marcha. Na mesma tarde, o sargento-chefe da companhia condenou o miudinho a 14 dias de cela, por ter deslustrado a honra da companhia aos olhos dos oficiais. Se te desse o que merecias, enviava-te como um pontapé para o pelotão de execução, gritou-lhe o sargento. Escarrou aos pés do miudinho. Mas eu gosto de homens e dos animais. Por isso ficam as contas já ajustadas com 14 dias. O comandante transformou apenas em 3 meses de detenção na cela e a ferros. E se apelas, Bronco, irás a conselho de guerra. Em casos como esse, só lamento já não estarmos na Idade Média. A tua única oportunidade é pedires para expiar a tua pena imediatamente. Passados 10 minutos, o miudinho entrava na prisão e durante 3 meses perguntou a si mesmo onde poderiam conduzir os votos verdadeiramente livres. Alt aproximava-se com sua maneira característica de caminhar de banda. Ordenou num tom seco. Enfiem-se como puderem nos trapos de van e preparem os T-34, largada dentro de 1 hora. Não houve qualquer cerimonial a partir da sessão,
eclipsávamos, simplesmente murchos e tristes. Os comandantes dos carros, calados, viam-nos partir do alto das suas torres. O velho ergueu a mão em sinal de adeus. Foi tudo. Nunca mais os veremos, afirmou um tenente da 4ª Companhia. Se Ivan os apanha, enforca-os em 5 minutos e se tentarem regressar às nossas linhas com semelhantes uniformes, atiram-lhes como aos pássaros. Escarrou um sorriso amargo. Tudo isso é uma merda, sentenciou miudinho, alargando com o pé um gorro de pele demasiado pequeno. O veículo arquejava, fazendo ranger as lagartas à medida que trepava a ladeira. Do tubo de escape saltavam ligeiras chamas azuladas. Porta acelerou. O ruído do motor ecoava nas montanhas. O ajudante Blom, Barcelona Blom, que além da guerra só pensava no seu pequeno vale de laranjeiras, afastou um painel lateral e observou à noite. A tempestade ia acumulando neve aqui e ali. Montanhas e mais montanhas. Sim, e nessas montanhas está Ivan, esclareceu o velho. Estamos na retaguarda das linhas de Ivan? Inquiriu Porta, acelerando mais. Há muito, murmurou o velho, que apoiava a fronte na barra de borracha. Em vão tentava perscrutar a obscuridade através do vidro espesso da seteira da torre. Oxalá que não encontremos Minas T, pensou em voz alta. O legionário teve um risinho sarcástico. O miudinho mandara finalmente passear o gorro de pele e enfiar o seu coco cinzento pérola. Esse coco, assim como a cartola de Porta, provocara autênticas crises de loucura a alguns superiores. Inferno! Resmungou ajustando o coco. Acreditas que entrarei no jardim de Alá? Isso de religião nunca foi meu forte. Curva-te e reza a Alá, aconselhou o legionário. Então ele te perdoará. Porta desatou a rir. Qual perdão ou meio perdão para esse gorila? O que ele fez até ultrapassa o poder de Alá. Se ele o conseguisse, exagerou Reid, então o SS Heinrich estaria nas mesmas condições. Ora, isso é impossível. Alá não aceitaria uma coisa dessas. Isso não é para o vosso entendimento, ralhou o legionário. Alá quer lá saber de vocês, mas guardem-lhe o respeito que merece. Um grito sufocado de Alt arrancou-nos a nossa fantasia. Num abrir e fechar de olhos estávamos de novo dispostos a matar. Porta travou desesperadamente e conseguiu não ir de encontro a uma seção russa em marcha. Os soldados fizeram-nos sinais. Gritaram qualquer coisa que foi abafada pelo ruído dos motores. E seguidamente desapareceram atrás de nós num turbilhão de neve. O outro carro, para nosso grande alívio, apareceu numa nuvem de flocos. Ninguém desconfiara dos T-34 com as torres estreladas de vermelho. A voz do velho ressoou abafada no micro. Distância entre os veículos. O outro carro abrandou. Diluiu-se como uma sombra até desaparecer. Apenas uma criptação no telefone traía a sua presença. Dora, aqui Dora! Segredava Alt. Direção 216, velocidade 30, indicativo 60, fim. A crepitação cessou. Morro de frio, disse eu. Desce e vem atrás de nós, sugeriu Porta. Podes gritar Heil, em qualquer altura. Verás o que acontece. Aqueces logo, prometo-te. É na mesma uma chatice rodar assim ao lado de Ivan, disse Julius Reid, estremecendo. Se eles desconfiam. Seria um ar que nos dava, atalhou Alt, com um riso enervado. Ninguém nesse mundo os censuraria se nos estripassem. Estamos em completa violação das leis de guerra. Então por que não respondemos com um não? Gritou o miudinho. De cada vez que a Cripo me deitava a unha, apanhando-me a sovar um tipo, afirmavam que eu cometera qualquer irregularidade. Se recusássemos, disse o legionário, era na mesma forca. Desobediência pura e simples. Não percebeis patavina, opinou o miudinho. Então, concluiu o legionário, obedeceis sem refletir. Toda noite, rodamos por caminhos cobertos de neve, onde o tanque se enterrava. De repente, Alt soltou um grito terrífico. Que se passa?
resmungou Mildinho. Ninguém respondeu. O legionário teve um riso amargo. É simplesmente o fim. Prontos para o combate, segredou o velho. Corpo a corpo, retificou o Porta, que travou. O legionário armou a espingarda metralhadora. Eu empunhava silenciosamente uma granada, enquanto Barcelona colocava um olho ao periscópio. Uma voz rouca gritava qualquer coisa em russo. Alt respondeu em dialeto báltico. O outro T-34 que nos seguia aproximou-se com as lagartas a guincharem. Deu por nós tarde demais e, sem conseguir afrouxar a tempo, bateu violentamente na nossa traseira. O russo injuriou-o, praquejando obscenidades. E Deus sabe como aquela língua é fértil. Sigam os carros que chegam! Gritou saltando para a nossa viatura. Era um comissário de cordões verdes e de boné branco, com a insígnia verde do NKVD. O seu aparecimento gelou-nos de terror. O Mildinho ia soltando um grito, porém, o legionário tapou-lhe a boca com a mão. Alt falava uma algaraviada russa com o comissário. É do Báltico? Inquiriu o russo. Dá. Vê-se pelo calão. Trate de aprender a falar como deve ser depois da vitória. Davai, davai. Filhos de uma cadela. Gritava o velho, acrescentando como era devido, uma ladainha de pragas. Seguimos uma longa coluna de tanques. Os guardas do NKVD berravam e barafustavam para porem a coluna em movimento. De onde diabo vêm vocês? Disse o comissário, oferecendo uma marroca ao velho. Alt tartamudeou qualquer coisa sobre uma missão especial, o que, ao cabo e ao resto, era exato. Porém, o comissário não insistiu, porque o engarrafamento acabava de obstruir a estrada. Entreteve-se a discutir com seus superiores, reclamando passagem para as nossas viaturas e, na realidade, para ele próprio, porque estava visivelmente apressado e servia-se de nós para avançar. Os seus grunhidos, temperados de ameaças da Sibéria, produziram um efeito e a passagem ficou desimpedida. Mais depressa, comandava, saltando de novo para o nosso carro. Cumprimentou o Porta pela sua condução magistral e perguntou a Alt se por acaso não lhe poderia ceder como motorista. Alt prometeu falar ao comandante. Ao cabo de um quarto de hora, o comissário, que gelava o ar frio, reclamou um lugar do lado de dentro. O velho comprimia-se de encontro a Julius Reid, sem uma palavra, à medida que iam surgindo as longas botas do comissário. Depois o homem aterrou com um paf no pavimento de aço. As riscas verde-maçã das calças de caqui brilhavam, ameaçadoras. Batia os pés para aquecer. Que bordel! Berrou, dando um pontapé no equipamento do Mildinho. Tendes vodka, seus bastardos? Dá, respondeu Alt, estendendo-lhe um cantil que logo ficou por metade. No cruzamento seguinte foi a vez da polícia. Um sargento do NKVD pediu a senha. Papli Nami Nadi Rekoi, respondeu o nosso comissário. Os tanques pertencem ao 67º Regimento? Perguntou o sargento, folheando seus papéis. Niet, respondeu o comissário. Missão especial? O NKVD mandou-nos esperar. Precisava consultar o chefe. Que danação! Praguejava o comissário, saltando da torre. Nós temos pressa. Sempre a barafustar. Seguiu o sargento até uma árvore onde se abrigava um major a arengar a um grupo do NKVD. Conseguimos ver o comissário a exibir a papelada. O major riu-se e fez qualquer comentário ao comissário, apontando com o dedo um carro particular. O nosso homem também se riu com gosto. Haviam-lhe proposto nitidamente um transporte mais cômodo do que um T-34. O sargento voltou e estendeu uma papelada a Alt. Eis os novos salvos-condutos, Gosbojin. Podes rasgar os antigos. Os porcos dos alemães devem tentar passar a nossa retaguarda com 5 carros, mas nós cá o esperamos. Mudamos todas as senhas. Tens vodka? Alt passou-lhe o cantil do Mildinho. O que restava desapareceu, como se tivesse evaporado.
O sargento atirou para trás das costas a vasilha vazia e a arrotou ruidosamente. Escreva a nova palavra de passe. Esta é que nenhum Boche saberia pronunciar convenientemente. Também vocês, cães do Báltico, andarieis bem se a aprendiceis de cor. Ponimaio, se afastam dessa resposta. Atiram. Asviet li Yablonsky e Grushi. A resposta é Chalmiana Ulisa. E presto-vos a justiça de acreditar que sabeis que é a rua do NKVD, em Tomsk. Vocês têm uma pronúncia que não causa dúvidas a qualquer Boche. Teve um riso maldoso e trepou ao carro para indicar ao velho nosso itinerário. Tu segues em direção a Sadoier, mas não entras. Está lá toda a 14ª Divisão. Tu continuas para o sul, depois para leste, para Krasnodar, que atravessas na comandatura, comunicam-te as novas palavras do passe. Em seguida, tomas o caminho de Elissa, onde te apresentarás porque não creio que vás mais além. Eles te encarregarão de outra missão especial. Ponimaio, Gospodin? Da. Tartamudeou o velho. E o camarada do NKVD fez-nos com a mão um sinal para desaparecermos. Durante horas rodamos para leste, contornando as povoações à distância. Cruzámo-nos com formações russas, porém, só uma vez nos pediram a senha. À noite, já tarde, atingimos um bosque no coração da montanha. Os tanques estavam tão bem camuflados, com ramos e neve, que não se distinguiam a 1 metro. Alt instalou o emissor e pôs-se em contato com o AOK. A ordem não se fez esperar. Prossigam para Tuapse. Tuapse, repetiu o velho, com um riso nervoso. Tem imaginação no AOK? Se tivessem a inspiração de nos mandarem aterrar num bordel de Stalingrado, fantasiou miudinho, praticaria uma boa ação. Que boa ação? Traçou Barcelona. Alegrar a rapaziada? Um beijo do miudinho é a mesma felicidade que para um devoto um beijo do Santo Papa em Roma. Para de misturar essas coisas sagradas com as tuas porcarias. Azedou-se o legionário. Já te avisei, entendeste? Inferno. Eu não me referia lá. É tudo mesmo. Há um único Deus, embora lhe deem nomes diferentes. Trata de meter isso na cabeça e basta de blasfêmias. Reid abriu a boca, mas preferiu calar-se notando o olhar do legionário. Conhecíamo-lo. Vários de nós guardávamos cicatrizes de navalhadas recebidas durante discussões religiosas. Ninguém esquecia o SS que se exercitava no tiro ao alvo com um crucifixo. O legionário degolou-o de orelha a orelha, e o homicídio, como sempre, fora atribuído aos patriotas. Roncando, os pesados veículos rodaram horas rumo ao sudoeste. Vai faltar gasolina, anunciou Porta. E depois, quis saber o miudinho. Iremos a pé, Santa Mãe de Kazan. Eu cá por mim tenho calos e hemorroidas. Raut riu de mansinho. Veremos, ao chegarmos a Siquim-Sala. Perseguidos por nuvens de tempestade, aproamos a oeste. As montanhas mostravam-se cada vez mais selvagens. O caminho amplo no mapa estreitava gradualmente os veículos pesados, derrapavam no solo gelado. Era necessária toda a habilidade dos nossos motoristas. Porta e Steiner para evitar que tombassem nos precipícios. O periscópio não passava de um bloco de gelo. Era preciso manter os painéis abertos, e a tempestade fazia rodopiar a neve numa massa tão compacta que nem se distinguiam as bocas dos canhões. De súbito, o carro de Steiner atravessou-se e ficou frente a frente com a montanha. Todos desceram. Começamos por amarrá-lo ao nosso, porém 2 fortes cabos de aço arrebentaram como linha de coser. Tiramos então a grossa corrente de reboque. Lentamente, o pesado tanque tomou a direção da estrada, mas inesperadamente derrapou de novo e deslizou até a beira do abismo, ficando a balançar perigosamente. Mais alguns centímetros e até o nosso carro seria arrastado.
Steiner saltou da viatura, agarrou um martelo possante e martelou desesperadamente um engate de atrelagem. Ninguém ousava respirar quando, num repente, vimos o nosso carro recuar igualmente para Berma. Porta acelerou ao máximo. As faíscas chispavam nas lagartas que patinavam. Mesmo no instante em que nos considerávamos perdidos, o engate saltou e o carro de Steiner despenhou-se ruidosamente no precipício. Levou consigo o pequeno Miller, o carregador. Como foi possível? Ninguém conseguiu explicar. Quanta gasolina? Inquiriu Alt. Chega para limpar os calções do miudinho, informou Porta. Portanto, centenas de litros, disse Reid. Tanto é o esterco. Acabem com essas idiotices, berrou o velho. Vou verificar que gasolina nos resta. O indicador marca 0. 5 litros para o carro. Toca a recolher, gritou Wade, atirando uma bola de neve pelo precipício. Bem, decidiu Alt. Mandamos o veículo pela borda fora. Desmontar as metralhadoras e tudo o que se puder retirar. E lembrem-se de que as munições valem mais do que a vodka. Vão 500 ou 600 quilômetros daqui às posições alemãs. És tal qual um desportista, troçou Porta. Uma passeata de 500 a 600 quilômetros. Começou a trautear. Só um pequeno pássaro viandante que passeia pela natureza. Tenho calos, gemeu o miudinho. Que treta, gritou o velho esgamado. Se ordeno que marchem. É por ser a única oportunidade de alcançarmos as nossas linhas. Há muito tempo que nos julgam mortos, comentou Reid com desprezo. Estão certos de que já dançamos na corda. Um pequeno legionário atirou seu saco e 3 espingardas metralhadoras pelo painel aberto e olhou Porta, encostado a um dos lados do carro. Na Sibiloson, murmurou. O último volume foi lançado cá para fora. Porta pôs o motor em andamento, fez marcha atrás e saltou. O colosso cinzento desapareceu pela borda do sorvedouro. Vamos, heróis, direção oeste, disse a Hira Steiner. Atirou para o ombro a espingarda metralhadora ligeira. Não me sinto nada à vontade aqui. É bem longe de Ripperban 26, murmurou o miudinho. Santa Mãe de Kazan, como é longe. O que te interessa tanto em Ripperban 26? Era um bordel de sonho com 9 franguinhas bem roliças. Eu trabalhava fazendo reclamo delas junto dos turistas. Fiquem sabendo que se trata de um serviço maravilhoso. Com ar sonhador, quedou-se a contemplar a dança dos flocos de neve. Se isso te pode servir de consolo, ainda mais distante daqui a Irkutsk, replicou o legionário. E temos mais possibilidades de lá chegar do que ao teu bordel. Fizemos alto, no outro dia, ao fim da tarde. Que merda! Suspirou o miudinho, tirando da algibeira um maço de marroca. Era um desses maços achatados que os soviéticos recebiam como rações. Os que nunca foram soldados de comandos ou, separados do mundo, fugitivos para lá das linhas russas, esses nunca se aperceberão do preço dessas marrocas tão desprezadas. Esquece-se a crueldade do frio, a fome desvanece-se, fica-se para um canto, as pernas afastadas na neve, a respirar esse fumo desagradável. De tempos a tempos, exala-se um suspiro de satisfação, esboçam-se sorrisos. Havia Marrocos e a liberdade. Todos retomavam coragem. Porta sentia-se folgazão. A botija de vodka circulava. Arrotava-se com agrado e cuspia-se nos precipícios. Através de umas baforadas, a situação não parecia tão terrível. Esses 500 quilômetros em breve os faremos, disse Barcelona. Mesmo se encontrarmos um esconderijo staliniano, é só instalarmos-nos e aguardar os tomes. Acreditam que eles enforcarão Adolf e Heinrich na torre de Brandenburger? Perguntou o miudinho. Para que isso tudo? Disse Steiner. Uma árvore do jardim zoológico chega para esses cães.
Discutíamos beatificamente o após-guerra e os nossos projetos, mistura sedutora de roubos e de vinganças. Ao sexto dia, desembocamos na planície. Alt estava à frente com Barcelona, Blom e Steiner. Porta, o legionário e o miudinho vagueavam atrás dos penhascos e dividiam um pedaço de pão, o derradeiro. Eu repousava na neve com os outros, abrigado por um silvado. De repente, o grito. Estoico! Rasgou o ar como a lâmina de uma faca. Um grito seguido imediatamente de uma rajada, se não se obedecesse logo. Todos erguemos a cabeça e nem acreditávamos nos nossos olhos. Um longo trenó, puxado por pequenos cães siberianos, esses cães atarracados que conseguem correr eternamente, descia a encosta a uma velocidade inconcebível. O trenó contornou com toda a elegância. Alt, Barcelona e Steiner, imóveis como estátuas de neve. Estoico! Gritaram dois pequenos soldados, com bonés de insígnias verdes. Soldados de reduzida estatura, firmes nas suas periças brancas. Nos pés, os esquis siberianos. Ao peito, a espingarda metralhadora, com os cartuchos. Junto ao ventre, o chicote de couro, cuja espessa trança cor de espinafre se fixava ao ombro. Pararam rindo ruidosamente. O gesto que pede os papéis repete-se em todo lado. Não dá lugar a dúvidas, mesmo numa estepe varrida pela neve nos confins do Cáucaso. Um dos NKVD cobria o camarada, apontando-nos a espingarda metralhadora. Os cães fumegavam, deitados na neve. Sentíamos-nos como hipnotizados. Que fazer? Impossível atirar sem atingirmos os nossos três camaradas. Só o legionário, endurecido pelas atrozes guerras das montanhas de África, conhecia esta forma de combate. Rastejava como uma serpente, como uma cobra com os olhos na sua presa. Quase o não víamos. Chegara ao fim. Ergueu a espingarda metralhadora, pôs um joelho em terra e silvou a palavra mais temida de todo o país. Estoico. Os dois NKVD voltaram-se e fixaram com pavor o pequeno soldado de rosto acutilado. Meus amigos, acabou a guerra. A espingarda metralhadora guinchou. Um dos russos tombou sem um ai. O outro desatou a correr, mas tombou quase logo, com um punhal de miudinho entre os ombros. Alt atirou-se aos cães, agarrou o animal da frente pela trela e encostou-o ao chão. O cão bramia, tentava morder, mas Alt segurava-o firme pelo focinho e já o acalmava. No trenó, encontramos bastante víveres e munições, bem como 2 cantis de vodka que nos reconfortaram. Em 5 minutos, os 2 NKVD não se distinguiam de Adão, e tudo lhes retiramos, até as placas de identificação. O trenó ainda não arrancara, e já eles estavam gelados, em posições grotescas. Reia! Gritou Alt, fazendo estalar o chicote. O cão-chefe de grupo uivou demoradamente, o trenó deslizou e nós seguimos-lo de esquis, resfolegando. Chamávamos-lhe o professor. Era norueguês, estudante em Oslo, e alistara-se na SS como voluntário. Ninguém o tragava. Porta via nele um traidor que seria enforcado quando regressasse. Alt protestava que, antes de o condenar, era necessário refletir 1 ano. Talvez o professor tivesse atenuantes. Então, é pura estupidez, declarou Porta, escarrando. E a estupidez merece ser punida. Não te excites assim, disse o miudinho, sentindo-se visado. Alt reconfortava o professor, que esquiava mal e caía toda hora. Como era bizarro esse estudante de Oslo. Escolhera Hitler e tivera a ingenuidade de supor que podia dizer a verdade,
acerca dos oficiais SS. Pregaram com ele no campo Casé, e de lá no batalhão de choque, remetido ao regimento disciplinar. O miudinho propôs-lhe obsequiosamente um revólver para suicidar. Falhei-lhe em dinamarquês. Sentiu-se feliz e confiou-me que se sabia condenado em breve, o que não me fez qualquer impressão. Havia tantos que morreriam cedo, todo o regimento que significava um voluntário norueguês a mais ou a menos. Capítulo 2. A patrulha de Trenó. Por cada queda de miudinho nos montões de neve, pela estepe imensa ecoavam pragas terríficas. O professor, completamente cego, limpava desesperadamente os óculos cobertos de neve. O seu rosto era um floco de sujidade. Não conseguia continuar a correr nos esquis e chorava convulsivamente. SS voluntário, chacoteava a porta. Chega para a tua patente, hein? Espera um momento até que os NKVD venham picar-te as nádegas com as baionetas. São 8.000 quilômetros daqui a Colima. Quando lá chegares, terás aprendido a servir-te dos esquis. O seu riso maldoso foi sufocado pela tempestade. O oficial inferior, Julius Reid, corria na frente da atrelagem, injuriando o cão-chefe de grupo. O cão amarelo parecia retribuir-lhe os insultos. Rosnava e mordia raivosamente as rédeas de couro. Bastardo! Gritava Reid. Morde, vá! Se calhar não percebes alemão. Tjorni, agora percebeste? Aumentou a velocidade e conseguiu ultrapassar o cão. Este apressou-se. Toda a atrelagem arfava do esforço. Cães e homens assemelhavam-se à mesma obstinação, à mesma maldade. Reid olhava de revés o cão que voltava a apanhá-lo. Perro sujo! Morderias bem Július, hein? Július odeia os judeus, os cães, a neve. Tu pasmas? Eu sou Julius Reid, suboficial de carros e odeio o mundo, todo este mundo de merda. Desequilibrou-se e caiu. O cão dir-se-ia que ria. O trenó pulou em frente. A atrelagem corria, excitada pelo cão amarelo. Reid manteve-se uns momentos estatelado na neve. Depois, ergueu-se e deslizou, com seu passo ginasticado até as traseiras do trenó. Consegui, resfolegou. Esse bastardo amarelo não escapará a Julius Reid. A Alt fez estalar a longa trança do chicote. Reia, reia! Gritava. A atrelagem galopava silenciosa, puxando o comprido veículo pesadamente carregado. Estou farto, dizia eu todo estafado à porta. Então atira-te à terra e rebenta, foi a resposta impiedosa. Entretive-me a contar com os meus passos. Cada um media mais ou menos 1 metro, ou um pouco mais. Não regulava 1 metro. 1000 passos equivaliam, portanto, a 1 quilômetro. Percorríamos 1 quilômetro em 3 minutos. Tentei fazer os cálculos por 5 dias à razão de 24 horas cada. Caía, levantava-me, esquecia-me de contar os passos. Em 14 dias, devíamos conseguir alcançar as linhas alemãs, se é que se podia ainda falar de linhas naquela altura. Alt consultava a bússola de tempos a tempos para manter o rumo a noroeste. Longe, muito longe, nessa direção, era o Báltico, com a Suécia e a Dinamarca. Imaginem só um indivíduo a passear em Malmö de chapéu mole. Feitei os meus camaradas, os rostos estavam como o meu, gelados. Metiam medo. De repente, o professor soltou um berro. Partira-se-lhe um dos esquis. Sem eles não havia salvação na neve macia. Alt parou o trenó, endireitou-se devagar, retirou as luvas e preparou-se para encher o cachimbo. Agia pausadamente, cuidadosamente. O momento era de descanso, e para este velho, o descanso significava uma cachimbada. Com o polegar, caucou o tabaco, depois sorriu. O sorriso de Alt aquecia-nos.
tudo parecia menos tétrico desde que o velho sorrisse. Mildinho sentou-se na neve de pernas afastadas. Os flocos cobriam-no lentamente. Parecia completamente idiota. Porta, fatigado, apoiou-se de encontro a um dos patins do trenó. Reid atirara-se à terra, de barriga para baixo, e parecia morto. Quanto a mim, custava manter-me de pé, arrostando a tempestade. O legionário apoiava-se à espingarda metralhadora e observava leste de maneira bizarra. Barcelona e Steiner jaziam em terra como Reid. Todos fitavam Alt, a fumar junto ao trenó. Era hora do recolher. Também, os cães se haviam deitado, o focinho entre as patas, aninhados uns de encontro aos outros. Assemelhavam-se a sombrias bolas de pele sobre a neve. Façam como os cães, sugeriu Alt, apontando-os com o pipo do cachimbo. Os nossos 12 camaradas de 4 patas sabem a música de cor e o que tem a fazer. Um cão de trenó nunca morre de frio. Começamos a imitá-los, a esgaravatar também, mas para conseguirmos blocos de gelo para construir um iglu. Mildinho trabalhava como um trator. Arranjava 4 blocos enquanto nós só carregávamos um. Inferno! Gritava. É preciso armar agora em pedreiro? Escapavam-lhe blocos e ele esmagava-os, calcando-os com raiva. Esses russos danados julgam que apanham Mildinho. E lançava outros à cabeça de Reid, que eles chamava imbecil. Porta riu-se. Job te voi mate. É desporto. Os elegantes pagam caro para experimentar. Imaginar a alta sociedade na nossa situação encheu Barcelona de alegria. Vocês não ouvem nada? Perguntou o legionário, sempre atento a leste. O quê? Interrogou Porta, voltando-se na mesma direção com ar incompreensivo. Deviam ouvir, rabujou o legionário. De repente, os cães espetaram as orelhas e os pelos eriçaram-se-lhes. Acabavam de farejar qualquer coisa que há muito o legionário pressentia. Agora, permanecíamos num silêncio absoluto, voltados para leste, de orelha atenta e nervos à flor da pele. Não distingo nada, declarou por fim Barcelona. Estás a sonhar. O legionário, sem responder, armou a espingarda metralhadora como se qualquer coisa fosse surgir na neve. De súbito, os cães uivaram, levantados, olhavam na mesma direção do legionário. Nem sombra de dúvida. Além, muito ao longe, na estepe, passava-se fosse o que fosse. O professor piscou os olhos de míope atrás das lentes espessas. Era preferível que tivesses excrescências nas orelhas, ao menos serviam, vociferou Steiner. O norueguês não respondeu. Sabia que seria sempre o bode expiatório. Num instante, os olhos de Alt chamejaram. Cães, disse baixo. Vigiem os lados. Deitem-se. Tu, professor, fica com a trelagem. E Deus te defenda se tiverem a infelicidade de ladrar. Porta e Reid à frente, com as metralhadoras pesadas em posição. Barcelona e Swan à esquerda, com as metralhadoras ligeiras e os lança-chamas. Os outros prontos a disparar, a 50 metros um dos outros. Mais depressa do que levaram a ser pronunciadas, as ordens foram executadas e nós havíamos-nos enterrado. A neve encarregou-se do resto. Só muito perto nos descobririam. Agora, todos conseguíamos distingui-los. Latidos, gritos, desembocaram como uma explosão. 2 trenós siberianos e 3 soldados do NKVD em cada um. Ouvíamos-los nitidamente gritar alegres, Heia! Para incitar os cães, que corriam a uma velocidade infernal, 20 por trenó. O conjunto passou a menos de 40 metros de nós, rumo ao sul, e retivemos a respiração, aterrorizados pelo receio de que os nossos cães resolvessem ladrar.
Coisa espantosa. Nada sucedeu. A visão desapareceu como viera. Em breve nada se ouvia. Senhor, suspirou Reide. Já me via em Colima. Eu dava cabo deles. Barafustou o miudinho. Eram só 6. Não teríamos feito melhor matando-os? Atirou Barcelona. Um NKVD vale 5 como tu. Se um desses tipos gritar "Estói", gela-se-nos o sangue. Eu cá não tenho medo de nada, fanfarronou o gigante. Eles que tentem só impedir-me de voltar. Devo uma palmada a 2 tipos. Inclinou-se para Barcelona e disse, ameaçadoramente. O miudinho nunca esquece o que promete, compreendes? Visionário das laranjas. Mas eu não te fiz nada, exclamou Barcelona. Felizmente. De contrário, lacei o teu pomar de laranjeiras. A tempestade crescia, já não soprava, bramia. Até o temporal parece detestar-nos a nós, estrangeiros. Eu sou a Rússia, ameaça, e vou esmagar-vos. O vento espalhava o nosso equipamento pela estepe, e corríamos em seu encalço, a arquejar, com os pulmões quase a arrebentar. Levantávamos-nos e de novo caíamos, fraquejando. Todos voltamos ao acampamento. Nunca sairemos, gemia Reide. Estou tão fatigado. Choramingava o professor. Cretino, vociferou Porta. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.